Olá, irmãos, paz. A minha oração nesse início de aula da escola bíblica é para que a graça do Senhor esteja sustentando a cada um de vocês, porque a sua graça nos basta, e que a doce presença do Espírito Santo em suas vidas esteja fortalecendo-os, consolando-os e dando-lhes a entender qual é a dimensão, a altura, a profundidade, o comprimento e a largura do amor de Deus manifesto em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma aula da Escola Dominical, dando prosseguimento aos nossos estudos com Jesus na Escola da Vida. Vamos lá? Lembrando, irmãos, que os nossos estudos com Jesus na Escola da Vida se baseiam num livro que tem esse título, né? Hoje o personagem bíblico que nós vamos estudar é um personagem muito conhecido, né? Que tem muito relato no seu ministério no Novo Testamento. E o personagem que nós vamos estudar é o apóstolo Paulo, aqui é conhecido como o maior bandeirante do cristianismo. O que significa isso? Significa que Paulo foi o maior desbravador dessa terra para pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nos seus dias, né? Bom, a conversão de Paulo, ela nos ensina uma série de coisas. E entre elas, que se Deus foi poderoso para transformar a vida daquele homem, que era um perseguidor da igreja, em o maior bandeirante, o maior embaixador do reino de Deus, o maior pregador do evangelho, ele pode fazer isso com qualquer pessoa, né? Mostra o poder de conversão do evangelho, da obra da cruz na vida de uma pessoa, né? O maior perseguidor do cristianismo tornou-se o seu maior expoente. O grande líder do judaísmo tornou-se o maior desbravador do cristianismo. O homem que perseguia de forma implacável a fé evangélica sofreu cadeias e tribulações por essa mesma fé. Aquele que mais afligiu os cristãos tornou-se o motivo de maior inspiração para os cristãos. E nós vamos refletir 5 as verdades da vida de Paulo, 5 fases da vida de Paulo, 5 aspectos da vida de Paulo, né? E a primeira delas é Paulo, o perseguidor, né? A história de Paulo é bastante interessante. Ele era judeu, né? Genuinamente judeu, mas ele tinha o título de cidadania romana. Ele nasceu em Tarso, na Cilícia, que era uma importante província do Império Romano, né? E era um dos centros culturais do mundo. Só que ele foi educado em Jerusalém, que era a capital do ensino teológico. Então, para um judeu, aonde ele aprenderia sobre as coisas de Deus, sobre o judaísmo? Em Jerusalém. E lá em Jerusalém ele foi treinado, ele foi discipulado por um dos grandes mestres da lei, que foi Gamaliel. Ele pertencia à tribo de Benjamim, que era uma tribo considerada ilustre dentro de Israel, né? E ele era considerado assim um judeu da gema, um puro sangue, digamos assim, né? E ele foi criado como fariseu, então nesse sentido ele era muito zeloso da lei, das escrituras, dos costumes judaicos. Olha o que o próprio apóstolo Paulo diz a respeito de si em Filipenses capítulo 3, versículos 5 e 6. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Esse era o histórico de Paulo no judaísmo. E enquanto ele estava, enquanto jovem, sendo discipulado, ensinado aos pés de Gamaliel, ali na capital do país, em Jerusalém, na Cidade Santa, lá no anonimato, na cidade de Nazaré, um outro grande mestre estava sendo formado, mas no anonimato, não aos pés do Gamaliel, mas pelo próprio Espírito de Deus, pelo próprio Deus, ele estava sendo formado como um mestre, né? Sem estar na academia teológica, mas numa carpintaria, Jesus estava sendo formado pelo Espírito Santo como um grande mestre para Israel, né? E aos 30 anos de idade, Jesus
sai do anonimato e depois do batismo no Rio Jordão, ele começa o seu ministério, né? E aí, quando ele começa a pregar o evangelho, que o reino de Deus estava próximo, as boas novas do evangelho, né? As multidões afluíam para Jesus, para ouvi-lo com interesse, porque ele não ensinava que nem os escribas e os fariseus, tão zelosos do conhecimento da lei. Ele pregava com autoridade, ele falava aos ouvidos, mas falava, ele também manifestava aos olhos das pessoas o poder de Deus na vida dele, né? E isso tocava o coração das pessoas. Os sinais seguiam a Jesus. Os cegos viam, os coxos andavam, os leprosos eram purificados, os mortos ressuscitavam, e aos pobres era anunciado o evangelho do reino. E isso mexeu com aqueles líderes tão soberbos do judaísmo, que passaram a ter inveja de Jesus, e a inveja os cegou e fazia com que eles resistissem à mensagem do reino de Deus, né? E eles passaram a persegui-lo, espreitaram, caçaram, armaram ciladas para prender e matar, né? E aquele grande mestre da Galileia, aquele carpinteiro de Nazaré, ele foi preso, julgado por essa liderança religiosa da época, entregue nas mãos dos gentios, condenado à morte, crucificado e sepultado para o alívio desses líderes do judaísmo, dos quais Paulo pertencia, então, na época chamado de Saulo. Mas 3 dias depois da morte de Jesus, que eles acharam, agora a gente acabou com esse tumultuador, né, do judaísmo, quando eles achavam que estava tudo resolvido pelo poder de Deus, né? Uma notícia chega àqueles homens: Jesus ressuscitou. O túmulo desse mestre, desse rabino da Galileia, né? Desse mestre que Deus formou, não dentro do farisaísmo, do judaísmo, mas pelo poder de Deus, esse túmulo se abriu de dentro para fora e Jesus ressuscitou, né? E aí, no momento que Jesus é morto, mas ressuscita, e os apóstolos começam a pregar o evangelho, agora não mais como homens tímidos, mas cheios do poder do Espírito Santo, né? Na vocação, no ministério, na grande comissão do Senhor Jesus, Paulo se levanta como um braço direito dessa liderança religiosa que perseguira e que condenara Jesus Cristo à morte, né? Ele se torna um ferrenho perseguidor da igreja, como alguém enviado pelas autoridades religiosas. Olha o que ele escreve em 1 Timóteo 1,13, o próprio apóstolo Paulo. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade, né? Ele entrava nas sinagogas e arrastava para a prisão aqueles que confessavam o nome de Cristo, como a gente vê em Atos 22, versículos 4 e 5. Entrava nas casas e arrastava homens e mulheres, ele não tinha distinção de quem ele perseguia, e os lançava na prisão. Entrava nas sinagogas e açoitava ali os crentes, forçando-os a blasfemar o nome de Cristo. E não apenas prendia, mas também exterminava aqueles que aderiam ao que ele chamava a religião do caminho, aos seguidores do Senhor Jesus, né? Seu zelo religioso e a soberba que envolvia esse farisaísmo, esse judaísmo, o tornou cego espiritualmente. Fez dele uma fera selvagem, implacável na perseguição aos cristãos, né? Ele era como um touro enfurecido, indomável. Quando o Senhor o chama na estrada de Damasco, se revela a ele na estrada de Damasco, né? E Saulo pergunta, reconhecendo que aquela luz que brilhou forte sobre ele, aquela voz que veio do céu, era do Senhor. Ele pergunta, que era de uma autoridade, ele pergunta: quem é, Senhor? Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Que expressão é essa? Ele era como um boi que resistia aos aguilhões, às ferramentas do seu domador. Assim era Saulo, resistindo às evidências de que Cristo era o Messias, né? E ele se tornou esse implacável perseguidor da igreja, dos cristãos, um pesadelo para quem abraçava a fé cristã, né? E ele alimentou o propósito de exterminar com o cristianismo, de prender
seja quais fossem as forças necessárias, a violência necessária para acabar com o que ele considerava uma seita, né? Usando de força, de truculência, de perseguição atroz, né? E foi com esse intuito que ele recebeu carta das autoridades e foi para Damasco, para perseguir e trazer preso os cristãos que ali encontrasse, né? Mas nesse caminho para Damasco, o Senhor pôs um basta na dureza do coração de Paulo, né? Aquele que estava cheio de ódio, cheio de fúria contra os cristãos. E aí a gente vê o segundo capítulo da vida de Paulo, que é Paulo convertido, né? E ele, apesar de parecer que a conversão dele foi instantânea ali na estrada de Damasco, Deus já estava trabalhando na vida de Paulo, só que ele estava resistindo ao evangelho, né? Ele estava recalcitrando contra esses aguilhões de que Jesus fala, né? E Deus havia demonstrado a ele que ele era Senhor quando aqueles apóstolos que até então eram homens iletrados, medrosos, passam a anunciar a Jesus Cristo ressurreto com poder, com autoridade, com coragem, né? Quando Estevão foi apedrejado, Saulo estava ali, ele viu o rosto daquele homem no seu martírio brilhando como o rosto de um anjo, né? Ele resistia, mas Deus estava dando demonstração do seu poder. E ali, aquele homem que estava como um boi selvagem, resistindo, cedeu quando encontrou-se com o Senhor na estrada de Damasco, né? E o poder do Senhor que brilhou sobre ele como um sol, e a voz do Senhor que veio dos céus, né, o jogou ao chão. E ele descobriu que estava lutando não mais contra uma igreja, contra uma seita, mas ele estava resistindo ao próprio Filho de Deus, né? E aí, sem hesitar, quando ele se depara com o poder de Deus e Jesus testemunhando, eu sou Jesus a quem tu persegues, sem hesitar, ele se rende. Ele se humilha e ele se submete ao comando de Jesus. E ali a sua vida é transformada, né? Ele sai do domínio de Satanás, ele sai daquela cegueira espiritual, das trevas em que ele se encontrava e se torna uma nova criatura. Ele recebe uma nova vida, uma nova mente, um novo coração, uma nova família, uma nova pátria e uma nova missão. Aquele touro selvagem que recalcitrava contra os aguilhões é subjugado pelo amor de Deus, né? E a conversão de Paulo, ela se torna um divisor de águas na história do cristianismo. Aquele que tinha sido um opositor, um problema na vida dos cristãos, daqueles que pregavam o evangelho, passa a ser o seu maior embaixador. E a conversão de Paulo foi algo tão marcante que quando Lucas escreve o livro de Atos, ele registra 3 vezes a narrativa da conversão de Paulo, né? Essa conversão foi um milagre extraordinário, né? E isso acontece não quando ele estava com o coração quebrantado, no ponto certo para ser alcançado pelo Evangelho. Ele foi alcançado pelo amor de Deus quando ele respirava ameaças de morte contra os discípulos de Cristo. É para isso que ele estava indo para Damasco, para perseguir. Paulo não foi salvo quando procurava Cristo, mas no exato momento que ele perseguia contrário a Cristo, né? Não foi Paulo quem achou Cristo, mas Cristo quem o achou e o alcançou naquela estrada de Damasco, né? A conversão de Paulo mostra a soberania de Deus. A salvação ela não vem pela vontade do homem, mas ela vem pela vontade de Deus. Ela não é ação humana, mas ela é obra de Deus, é obra do Espírito de Deus. Não é uma iniciativa humana, mas é uma iniciativa divina. A conversão de Paulo foi abrupta, mas não imediata. Deus já estava trabalhando em seu coração. Toda vez que Paulo entrava numa casa e arrastava homens e mulheres para a prisão, toda vez que Paulo entrava numa sinagoga para açoitar os crentes, para jogá-los no cárcere e dava seu voto para matá-los, toda vez que esses crentes, em vez de blasfemarem o nome de Cristo, glorificavam a Deus na sua própria morte, no seu próprio flagelo, era o Espírito Santo incomodando a consciência desse perseguidor. Quando o diácono Estevão foi apedrejado e quando o seu sangue foi derramado e as vestes foram colocadas aos pés de Paulo, o Senhor estava ferroando a consciência desse fariseu e chamando ao arrependimento.
Paulo, ele resistiu até um certo ponto à graça e da mensagem do evangelho, né? Mas chegou um ponto que o Senhor se revela a ele e aí a sua graça é irresistível. O chamado de Deus é eficaz. Aquele que Deus escolhe, ele chama e chama eficazmente de forma irresistível. A conversão de Paulo nos mostra que não há vida irrecuperável para Deus. Pensa agora, meu irmão, tem alguém que você conhece, que você acha irrecuperável, esse não tem jeito. Não importa se é uma pessoa simples ou se é uma pessoa expoente. Se você fala, esse é soberbo demais, esse é ignorante demais quanto às coisas de Deus, saiba que se Deus converteu Paulo da forma que fez, tirou de perseguidores, e o tornou um grande apóstolo, ele pode fazer com qualquer um. Né? Lembre-se de Estevão, que sendo apedrejado diz, Senhor, não lhes impute esse pecado. E ali estava Saulo consentido com a sua morte. Né? Deus é perito em fazer isso, de pegar as escórias da sociedade e transformá-los em vasos de honra. Foi assim, por exemplo, com aquele que nós conhecemos como Santo Agostinho, que ele era um homem devasso, né? Mas o Senhor tornou um dos grandes líderes, um dos grandes homens a trazer elucidação da palavra de Deus e que influencia até hoje os estudiosos do cristianismo, que foi Agostinho de Hipona. A terceira fase da vida de Paulo, que eu quero chamar a atenção de vocês, é Paulo o missionário. Né? Jesus não apenas escolheu Paulo para a salvação, mas também o chamou para a obra missionária. Designou-o para pregar aos gentios, aos judeus e aos reis. E aí ele foi por onde o Espírito Santo o enviou para pregar o evangelho. Ele atravessou mares, cruzou desertos, enfrentou açoites, prisões para plantar igrejas no Oriente Médio e na Europa. Paulo tornou-se o maior evangelista, o maior plantador de igrejas, o maior teólogo e o maior expositor das verdades cristãs de todos os tempos. Gente, o quanto nós, até hoje, quase 20 séculos após o ministério de Paulo, somos abençoados pelas porções das Sagradas Escrituras que Paulo escreveu, que Paulo foi usado pelo Espírito Santo de Deus para escrever. Ele pastoreou igrejas e desbravou campos que o evangelho não tinha alcançado nos dias dele. Né? E ali ele implantou o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e plantou a igreja do Senhor naquele lugar. Ele expandiu o reino de Deus naqueles lugares. Foi o grande líder da obra missionária do primeiro século. Foi por meio dele que o evangelho se expandiu além das fronteiras de Israel. Né? E o Deus que o salvou o comissionou para fazer essa grande obra. Deu esse ministério apostólico a Paulo. Mas Paulo não trabalhou sozinho, né? Deus sempre levantou pessoas para que estivessem com Paulo, ajudando, cooperando na pregação do evangelho. Por onde ele andou, cercou-se de cooperadores que o ajudaram na obra e deram continuidade ao seu trabalho. Não foi apenas um missionário, mas foi um plantador de igrejas também. Além de ser esse apóstolo, esse missionário, esse evangelista, Paulo ele tinha um coração de pastor. Ele olhava para aqueles para quem ele pregara o evangelho e tinha um cuidado de pastor que tem zelo por essas ovelhas, né? Ele não abandonava os novos convertidos, mas ele escrevia as cartas, ele enviava pessoas para cuidarem dele, daquelas igrejas, daqueles irmãos convertidos, daqueles novos convertidos. E muitas vezes ele voltava passando por aquelas igrejas para compartilhar a palavra de Deus, para compartilhar os dons espirituais, para cuidar daquelas pessoas, né? Paulo tinha paixão missionária e tinha zelo pastoral. Abria novas fronteiras sem deixar de consolidar o trabalho que já tinha sido estabelecido. A quarta fase é Paulo agora um homem perseguido, né? Aquele que tinha sido perseguidor, na sua primeira relação com a igreja foi de perseguidor, agora ele se torna perseguido, né? Desde a sua conversão, ele entregou-se de corpo e alma à pregação do evangelho, mas nessa jornada, ele foi preso em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, preso em Filipos, escorraçado em Tessalônica, enxotado da Bereia, chamado de tagarela em Atenas e de impostor em Corinto.
enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, picado por uma víbora em Malta. E finalmente ele foi preso, acusado, condenado e executado em Roma. Ele foi um mártir aqui na terra, mas ele foi recebido por Deus no céu como um príncipe. Paulo, o mártir. A vida cristã, irmãos, não é um mar de rosas. Não é uma redoma de vidro onde a gente é poupado de todos os males lá fora. Não. Tem pessoas que acham que o evangelho das boas novas é para uma vida de tranquilidade. Jesus, uma vez disse para os seus discípulos, olha, essas coisas eu tenho dito para vocês, para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus fala, dá uma mensagem de encorajamento, dizendo da vitória, que ele venceu o mundo, mas eles falam, vocês vão ter aflições no mundo. Né? O evangelho, ele traz a graça, a segurança, a esperança em Cristo Jesus, o conforto e o aconchego do amor de Deus, mas com ele também vem as lutas, vem a perseguição. Né? A vida cristã é uma guerra sem trégua contra o mal, é uma luta sem pausa contra o pecado, é uma batalha contínua contra a carne, o mundo e o diabo. E a vida do apóstolo Paulo mostra isso. Né? E nessa vida de martírio, essa renúncia toda que o apóstolo Paulo teve no seu ministério, a gente vê alguns dramas na vida dele. Né? E no finalzinho, a última carta, escrita lá na prisão em Roma, às vésperas da sua execução, ele escreve a Timóteo, e no capítulo 4, já nos finalmente, né, no ocaso da sua vida, do seu ministério, ele abre o seu coração para o seu discípulo e amigo Timóteo, e ele fala de alguns dramas que sobreviveram à sua vida. Né? Ele estava preso numa masmorra romana, gente, não era uma prisão de elite, não era uma prisão que era um spa, um confinamento de spa, mas era uma masmorra, né? E era ali, sobretudo, uma antessala do seu martírio. É como se ele tivesse, na linguagem de hoje, no corredor da morte, preso no corredor da morte, esperando a sua execução. Né? E ele sabia que o tempo tinha chegado. O Espírito de Deus havia revelado, e a gente vê isso na segunda carta de Timóteo, ele fala, olha, o meu tempo está se cumprindo, eu estou sendo derramado como oferta de libação. Né? E nesse momento final, ele não tinha ninguém com ele. Né? Ele deveria, sim, receber o aconchego dos amigos, no entanto, ele estava sozinho naquela prisão, e quando ele escreve a Timóteo, ele mostra isso, a solidão dele na prisão. Né? O segundo drama que ele coloca lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10, é que ele foi abandonado. Né? E ele passa a citar algumas pessoas que lhe causaram dificuldade. Ele não só ficou sozinho, mas também algumas pessoas causaram maior peso ainda à jornada de Paulo. E ele fala de Demas, que tinha sido companheiro de Paulo no ministério, mas que o abandonara porque amou o presente século, né? E isso trouxe tanta dor ao coração, não só porque ele estava sozinho, mas por esse desfecho da vida de Demas, de abandonar a causa e amar o presente século, né? E o drama da traição, quanto Demas o abandonara, porque abandonou a causa do evangelho, ele teve Alexandre, que era alguém com quem conviveu e que trouxe tanto peso, tantos males à vida de Paulo. Os historiadores da igreja defendem a ideia de que Alexandre traíra Paulo em Roma, e o que levou a ser preso pela segunda vez, prisão que teve como desfecho a morte de Paulo, a execução de Paulo, né? Os historiadores, então, ainda passou pela traição de Alexandre o Latoeiro, né? E uma vida de privações, porque, como eu disse, não era aquela cadeia, não era uma prisão spa, né? Era uma masmorra. E ali ele teve tantas dificuldades. Houve a privação emocional por estar sozinho naquele calabouço, mas houve uma privação que a gente pode chamar de mental, intelectual. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala: vem ter comigo e traz-me os livros, principalmente os pergaminhos.
Ele queria, no tempo que ainda lhe restava na prisão, alimentar a sua alma, o seu coração, a sua mente com as escrituras, né? Por isso que ele pede, me traz os livros, principalmente os pergaminhos. Ele ainda tinha sede de alimentar a sua alma com as verdades eternas. Mas ele também fala para Paulo, e traz a capa que deixei em Troade, né? Por quê? Para que ele precisava de uma capa na prisão? Irmãos, não havia aconchego ali, né? O inverno se aproximava e ele precisava daquela capa para se aquentar dentro daquela prisão fria e úmida, né? E ele vive o drama ainda da ingratidão, né? Paulo abre o coração a Timóteo e diz que quando ele, na sua primeira defesa, na sua primeira audiência, não tinha ninguém dos irmãos lá com ele. Ninguém, né? Ele esteve sozinho, ninguém para dar testemunho, ninguém para servir de conforto, nem que fosse com um olhar, ó, nós estamos aqui, Paulo. Não, ele esteve sozinho, mas ele diz que o Senhor foi a favor dele, mas os irmãos o deixaram, né? A ingratidão daquele que tinha feito tanto por tantas pessoas, quando ele precisou, no momento que ele precisava de aconchego da comunhão dos irmãos, ele foi mantido, ele foi abandonado e esteve ali sozinho, né? Aquele que tinha investido na vida de tantos não teve ninguém ao seu lado. Viveu o drama da ingratidão. Deus, porém, o assistiu e o revestiu de forças para cumprir, e ele testemunhou do amor de Deus, do Evangelho do Senhor Jesus, ali naquela audiência, né? Daquela prisão, Paulo foi tirado para ser levado ao patíbulo, ao lugar da execução. Lá sua cabeça foi colocada sobre um tronco, seu pescoço foi colocado sobre um tronco, e ele foi morto, degolado. E uma das últimas coisas que Paulo escreveu, que está registrado nas Escrituras, versículo 18 de 2 Timóteo, capítulo 4. A ele, ao Senhor Jesus, glória pelos séculos dos séculos. Paulo, aquele que fora perseguidor da igreja, se tornou o maior bandeirante do cristianismo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, graças te damos, porque por meio da tua palavra temos inspiração para prosseguir na caminhada, para andar segundo os teus propósitos. Senhor, a tua palavra nos ensina que a tua vontade é em todo tempo boa, agradável e perfeita. Que ao olharmos para a vida do apóstolo Paulo, Senhor, sejamos inspirados a permanecer firmes diante das provações, diante das dificuldades, tribulações, diante da oposição que tantos fazem ao teu amor e ao teu evangelho, as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Que o estudo da tua palavra, que o contemplar do que o Senhor fez na vida de Paulo, seja inspiração para as nossas vidas, Deus, em nome de Jesus. E que nos dias de provação e tribulação que passamos, o teu amor e a tua graça nos sustentem, e a unção do teu Espírito em nossas vidas nos inspire a testemunhar do teu amor e vivermos na confiança de que aquele que prometeu é fiel para cumpri-lo, e que aguardamos a tua redenção por completo, Senhor, sabendo que ela é real. Em nome de Jesus, que a tua palavra nos sustente, Senhor. Que a tua presença em nós nos dê ânimo e fôlego de vida espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, irmãos. Até a próxima semana.